Os acontecimentos da França, eles primeiramente confirmam que nós estamos diante de uma tendência mundial, né, que não tem nada de subjetivo, porque poderia se dizer, né, existe um mito no sentido de que alguns dizem, né, cada um tem o seu mito de preferência, alguns dizem o seguinte, que os povos latino-americanos são mais revolucionários do que os norte-americanos e que os europeus. Numa determinada época, né, as pessoas mais velhas aqui devem ter visto esse debate, criou-se a teoria de que a classe operária norte-americana e a classe operária europeia estava aburguesada, que ela não seria mais uma verdadeira classe operária, teria perdido todo o seu caráter revolucionário. Esse é outro mito, né? É evidente que o imperialismo procura conter a explosão social nos seus países, pelo mesmo motivo que no Brasil, né? Uma crise no centro da Europa tem um impacto mundial bem maior do que uma crise no Brasil, por exemplo, ou muito maior ainda do que uma crise no Haiti ou em Honduras, né? Mas o que nós estamos vendo aqui é que a crise tem um caráter mundial, né? A França, que é um país onde a população é muito politizada, tem uma tradição de organização e luta muito grande, manifestou já essa crise no episódio que o Macron está procurando aprofundar, reagiu à situação com violentas manifestações, né? Aqui eu queria chamar a atenção de todos, porque eu acho que esse é o ponto-chave do que nós estamos vendo na França nesse momento. Essas manifestações, mas também, ao mesmo tempo, muito indefinidas, né? Não havia uma direção política, num certo sentido isso foi benéfico a manifestação, porque as direções políticas elas acabam mais trabalhando para impedir a manifestação do que para impulsionar. Não havia um programa muito definido para essas manifestações, era uma manifestação sobretudo confusa, uma espécie de explosão espontânea de um setor da população impelida pela profundidade da crise econômica e política, né, pelas políticas neoliberais do governo Macron. Bom, essa semana aqui, no dia 5 de dezembro, né, queria chamar a atenção para a data, nós tivemos uma gigantesca mobilização, mas já não de setores desorganizados. Nós tivemos uma gigantesca greve na França, dos setores mais organizados da população, ou seja, dos sindicatos, né? Aí apareceu um personagem que todo mundo quer matar, né? Parece que uma parcela bastante ampla da sociologia quer acabar de vez com a classe operária, né? Mas a classe operária continua aí, apareceu no primeiro plano na mobilização num dos países mais importantes do mundo. Nós tivemos uma greve, uma manifestação, né, que, pelos dados conflitantes, dos números da manifestação, nós podemos dizer com uma certa tranquilidade que saíram às ruas no dia 5 de dezembro cerca de 1 milhão de trabalhadores contra a reforma da Previdência francesa, né? Na linha de frente dessa mobilização, isso é reconhecido inclusive pela imprensa burguesa da França, estavam, né, os ferroviários franceses. Os ferroviários que são um setor, né, fundamental, um setor clássico, digamos assim, tradicional, da luta operária em todos os países do mundo onde tem ferrovias, que não é bem o caso nosso, que tem muito pouca ferrovia. Mas a França não. Na França, as ferrovias são o principal meio de transporte nacional, né, e também internacional no que diz respeito à Europa. Os índices davam que a paralisação no setor ferroviário chegava a 86% do total, né, e que a mobilização foi uma das maiores mobilizações desde a Segunda Guerra Mundial. Várias pessoas compararam com mobilizações anteriores, dando a entender que maior do que essa mobilização, só a mobilização mesmo de 1968.
Os trabalhadores ficaram extremamente entusiasmados com a mobilização, pararam vários setores operários, né, setores do petróleo, da petroquímica, portuários, várias indústrias, e também uma grande quantidade de professores e trabalhadores públicos. Foi uma das maiores mobilizações de protesto da classe operária francesa, segundo todos os analistas, né, desde 1995, ou seja, coisa de 25 anos atrás. Bom, por que eu chamo a atenção para esse fato, além da questão de nós desmentirmos aí a ideia de que a classe operária é uma carta que está fora do baralho político internacional, né? Chamo a atenção porque essa gigantesca mobilização, que tem um caráter bastante radical, houve muitos enfrentamentos com a polícia, embora a imprensa fale que foi uma manifestação pacífica, quer dizer, ela foi pacífica no geral, assim, não foi um enfrentamento geral com o governo, mas houve muitos enfrentamentos com os governos. Essa mobilização mostra uma tendência que é muito importante nesse momento, que é uma tendência à mudança do caráter da crise política mundial, né? Porque até agora, isso já faz décadas, né? Nós temos principalmente uma mobilização de setores mais desorganizados, que também são da classe operária, não é que eles não sejam. Quando a gente fala, saíram às ruas, setores populares, todos os setores populares, de um modo ou de outro, eles só podem pertencer ou à classe média ou à classe operária, né? O cidadão que mora na favela faz parte da classe operária, né? A população pobre, em geral, grosso modo, faz parte da classe operária de conjunto, não são só os operários industriais que fazem parte da classe operária. Mas essas mobilizações tinham um caráter muito desorganizado, significava, né, isso pode ser visto nas mobilizações anteriores, que era o setor mais esmagado, mais debaixo da sociedade, que estava numa situação de dificuldade de sobrevivência, que se levantava contra a situação. Nós vimos isso daí nas mobilizações na Argentina, no Argentinácio, né, no ano 2000. Essas mobilizações, o contingente principal das mobilizações eram os chamados piqueteiros. O que são os piqueteiros que existem até hoje, de um certo modo? São trabalhadores desempregados, né? O desemprego na Argentina, naquele momento, tocou um fundo assim, extraordinariamente grande, que se revoltavam contra uma situação de fome. Essa mobilização não foi acompanhada pelos setores industriais e os setores mais organizados, empregados da classe operária. Agora, nesse momento aqui, nós estamos vendo uma forte tendência à mobilização dos trabalhadores, né? O caso francês é o mais importante, mas de forma nenhuma é o único, tá? Nós vimos aqui na América Latina mesmo que a mobilização chilena foi acompanhada por uma greve geral e a mobilização na Colômbia começou com uma greve geral dos trabalhadores, né? No Brasil também nós podemos dizer que a tendência, né, à mobilização dos trabalhadores é grande. Em vários momentos aqui, durante o governo Temer e agora durante o governo Bolsonaro, apesar da debilidade com que as direções sindicais atuaram, né, nós vimos que a presença fundamental era da Central Única dos Trabalhadores. Quer dizer, há uma tendência dos trabalhadores a entrar em luta. A greve da educação foi uma greve de trabalhadores, não propriamente operários, mas trabalhadores até um certo ponto proletarizados, que são os professores em escala nacional, os professores secundários, que foram a coluna vertebral daquela mobilização. Quer dizer, nós estamos vendo um fenômeno novo, que é preciso registrar e analisar cuidadosamente, que é a transformação dessas revoltas espontâneas em uma mobilização da própria classe operária, ou seja, do contingente central
do povo na luta contra os governos de direita, contra o imperialismo e, em última instância, contra o capitalismo, né? Eu acho que é importante a gente assinalar esse fenômeno, falei bastante disso ontem, né? Aqui em Brasília mesmo, mas é importante repetir aqui porque fornece o quadro geral dos acontecimentos para a gente entender o que está acontecendo, né? Por exemplo, uma conclusão mais ou menos obrigatória é que, nesse momento aqui, dado o nível de industrialização do Brasil, seria importante que a luta para enfrentar o governo Bolsonaro fosse direcionada aos trabalhadores organizados, o tanto quanto aos trabalhadores desempregados e etc., né? Nós temos levantado aí uma palavra de ordem que nós consideramos que deve acompanhar a luta pelo Fora Bolsonaro, que é uma palavra de ordem que atende todos os setores da classe trabalhadora, ou seja, combater o desemprego com a redução da jornada de trabalho. Logicamente, né? Vou enfatizar aqui para que não haja confusão, a redução da jornada de trabalho sem nenhuma redução salarial, né? Obviamente, senão não faz sentido, seria uma política direitista. Essa proposta atende os trabalhadores que estão trabalhando, porque reduziria o tempo de trabalho deles, o que é um enorme ganho, né? Se você trabalha 42, 44, 46 horas, seja lá o que for, reduzir para 36 horas é um ganho econômico muito importante. E ajudaria a diminuir, né, significativamente o número de desempregados. Isso seria pago pelos empregadores, pelos patrões, pelos capitalistas, né? Então, nos parece que, olhando toda a situação, né, nós temos que colocar esses dois problemas. O primeiro problema do Fora Bolsonaro ficou muito claro em todas as mobilizações. As mobilizações, objetivamente, independentemente do desejo de tal ou qual setor dessas mobilizações, inclusive na França, são mobilizações para colocar para fora o governo direitista. Em segundo lugar, né, aparece a tendência à mobilização dos setores mais organizados da classe operária, da classe trabalhadora, que, em grande medida, tem como problema-chave, né, no Brasil isso é muito claro, o problema do desemprego, principalmente naqueles países mais industrializados, que é o caso do Brasil, que, apesar de todas as perdas, né, é o país mais industrializado da América Latina. Então, essas duas questões são questões fundamentais que devem direcionar o combate político na próxima etapa.